Tivemos no último ano uma das temporadas mais disputadas e mais históricas da NFL nos últimos anos. A temporada de 2023 e 2024 foi marcada por confrontos extremamente dinâmicos, extremamente competitivos durante toda a temporada regular. A gente não tinha ideia durante a temporada quem seriam os times que iam disputar o Super Bowl. Tanto que muita gente achava que os Ravens, com sua defesa extremamente dinâmica, movimentada, seria o grande campeão durante a temporada regular. Ele chegou no final da conferência da AFC, mas perdeu para o Kansas City Chiefs. E o nascimento dessa defesa dos Ravens mostra uma dinâmica muito interessante na liga. Desde 2018, desde que o Kyle Shanahan entrou no San Francisco 49ers, ele foi um ponto de referência extremamente importante para a mudança na liga em relação aos ataques, em relação a ser uma liga ofensiva, o que a gente não via há muito tempo. A gente estava vendo uma liga mais defensiva, equilibrada. Só que agora, nos últimos anos, se tornou uma liga extremamente ofensiva, com a proteção dos quarterbacks, em relação às faltas do ataque, às faltas de defesa. Então a liga foi se tornando uma liga mais dinâmica, mais ofensiva. Agora, com o nascimento dessa dinamicidade dentro de uma defesa como a dos Ravens, mostra um ponto de virada na liga interessante que a gente tem que ficar de olho aí para os próximos anos. Ainda mais com a saída do Mike McDaniels de coordenador defensivo dos Ravens, passando como head coach do Seattle Seahawks, a gente já vê a expansão dessa defesa e talvez o nascimento de uma nova árvore de técnicos daqui para frente. Uma coisa interessante de se falar também foi a saída de dois técnicos extremamente vencedores e responsáveis por duas equipes terem mudado a sua personalidade nos últimos anos. O primeiro, a gente tem que falar do Pete Carroll saindo do Seattle Seahawks. O Seahawks era como a gente vê hoje o Detroit Lions, que era uma equipe que só perdia e está conseguindo construir agora uma equipe vencedora, chegando nos playoffs, vencendo o jogo de playoffs. O Seattle Seahawks era esse mesmo time há 15 anos atrás, antes da entrada do Pete Carroll. Depois da entrada dele, a gente viu a construção da Legion of Boom, ganhando o Super Bowl no Super Bowl 48, e a gente viu esse nascimento e também no fim, nas últimas 3, 4 temporadas, Seattle Seahawks tinha uma das piores defesas da liga, o que a gente já via, então, uma defasagem do Pete Carroll em relação a outros coordenadores dentro da NFL. E a saída de um dos melhores técnicos de todos os tempos, que foi a saída do Bill Belichick do New England Patriots. Depois da saída do Tom Brady, a gente viu como foi difícil e como está sendo difícil a reconstrução dos Patriots. Mesmo que tenha uma defesa competitiva, não é uma defesa extremamente, não digo competitiva, mas uma defesa que ela esmaga os outros times. Não, é uma defesa sólida, porém não encanta os olhos. E o ataque é um dos piores ataques que a gente já viu em todos os tempos, né? Não achou o quarterback ideal, não tem um grupo de recebedores interessante, escolhas ruins durante o draft, né? Que são os jogadores que vêm das universidades. Então, assim, depois da saída do Tom Brady, que fazia esse time se elevar num patamar que era extremamente histórico, a gente viu como decaiu e o Bill Belichick em algum momento teve que pagar essa conta, e a gente via também uma defasagem já em relação a como ele comanda a equipe. Ele é um coordenador extremamente agressivo, ele faz com que os jogadores eles compitam o tempo todo, mas de uma maneira que traz até um certo mal-estar para o jogador. Ele causa esse mal-estar de propósito para fazer ele elevar o nível, mas isso a gente vê uma mudança na liga também. A gente não tem hoje um coordenador que era desse jeito. Quem era mais próximo dele, que inclusive era um pupilo dele, que a gente assim pode dizer, era o head coach do Tennessee Titans, que também foi mandado embora. Então a gente vê uma mudança de dinâmica nesse sentido na liga também. Agora, falando da pós-temporada, a gente viu o nascimento de uma grande estrela, vamos dizer assim, que foi o C.J. Stroud, né? Um dos melhores quarterbacks calouros de todos os tempos. Acho que desde o Joe Burrow a gente não via um quarterback tão
interessante entrando na liga, sim. Tirou o Tennessee, o Houston Texas, que era um dos piores times da liga, e levou ele a ganhar um jogo de playoff. A gente viu o quão difícil é ganhar um jogo de playoff nos últimos anos. E também o nascimento, o ressurgimento, vamos dizer assim, do Jordan Love no Green Bay Packers. E é impressionante o que os Packers fazem com os quarterbacks. Eles deixam eles numa incubadora e os caras saem extremamente polidos dentro da liga, assim. Com a saída do Aaron Rodgers, o Jordan Love entrou na temporada, não começou muito bem, começou, vamos dizer assim, meio desequilibrado, jogos muito bons, jogos muito ruins, mas durante o fim do campeonato, da temporada regular e durante a pós-temporada, ele foi um quarterback extremamente dinâmico, com boas tomadas de decisões. Acho que ficou marcado o último lance, que foi uma decisão errada que ele tomou, mas ele estava jogando contra, na teoria até então, o melhor time da liga. E não tem como não falar dos Kansas City Chiefs e do Patrick Mahomes, né? É o terceiro campeonato do Patrick Mahomes, o segundo seguido dele com o Kansas City Chiefs, e é impressionante, não tem como você apostar contra esse time enquanto ele estiver na pós-temporada. Eles ganharam do segundo melhor time da AFC, do Buffalo Bills, jogando fora de casa, ganharam dos Ravens com a melhor defesa que a gente viu em anos, jogando fora de casa, apesar de não ter feito ponto nenhum durante o segundo tempo, a defesa foi extremamente sólida e não conseguiu o Lamar Jackson e aquele ataque corrido dos Ravens se mostrar como vinha se mostrando antes. E no final ainda enfrentou o melhor time em relação a jogadores. Para mim é o melhor elenco da liga hoje, não tem nem comparação, que é o San Francisco 49ers. Então assim, conseguiu mais uma vez uma vitória de virada no último momento, no último lance. Então assim, se você precisar contar com alguém, você tem que contar com o Patrick Mahomes. Ele, para mim, já está ali entre segundo e terceiro, o melhor da história de quarterback de todos os tempos. Para mim, hoje, ele só está perdendo do Tom Brady, e essa disputa vai ser difícil ele ganhar, porque o Tom Brady ganhou um Super Bowl em cima do Patrick Mahomes. Então esse vai ser um argumento levado durante muitos anos. E por último, não tem como a gente não falar de Taylor Swift e como o namoro dela com o Travis Kelce, que era um jogador famoso dentro da NFL, mudou a dinâmica da liga. Ela aumentou, esse foi o Super Bowl mais assistido de todos os tempos, e não tem como não falar que não foi por conta dela. Durante a semana, só o que se falava é se ela ia conseguir chegar de Tóquio para assistir o Super Bowl em Las Vegas. Aumentou o número de vendas de camiseta do Travis Kelce, o número de mulheres jovens assistindo a liga, que era um público que a NFL nunca conseguiu atingir, e esse foi o primeiro ano que a NFL está conseguindo atingir esse público. Então assim, aqui comigo mesmo, minha namorada não assistia nada de NFL, não gostava tanto assim de esporte, e agora todo fim de semana falava: e aí, quando que vai jogar o Kansas City? E aí conheceu o Jason Kelce, e o Philadelphia Eagles. Então assim, você via muitos vídeos na internet de meninas que começaram a assistir por conta da Taylor Swift, já entendendo o jogo e gostando do jogo por conta dela. Então assim, foi uma temporada histórica por diversos fatores, e a Taylor Swift é um fator importante, contribuinte para isso. A gente está ansioso agora, em setembro começa a temporada regular, mas durante esse período todo a gente tem o draft, tem os jogadores que vão ser contratados, dinâmica de time, novos head coaches que a gente vai conseguir ver aí durante essa temporada, essa pós-temporada que a gente vai ver agora, tá bom? Que a gente chama de off-season para quem está conhecendo agora um pouco de NFL. Então, durante a semana aí minha ideia é postar 2 vídeos no canal, tá bom? Então, curte o vídeo, compartilha com os amigos e vamos embora nessa jornada nova.